No capítulo de hoje, o Senhor nos surpreende ao chamar Jerusalém não de cidade santa, nem de cidade bela ou cidade especial. Ele a chama de cidade sanguinária. O motivo desse adjetivo tão sinistro você fica sabendo agora, aqui no Canal Bendito. Deus começa fazendo duas perguntas ao profeta Ezequiel antes de pronunciar o julgamento sobre Jerusalém, que ele agora chama de cidade sanguinária. Jerusalém era culpada de muitos pecados, entre eles a injustiça que levava à violência e à morte de muitas pessoas, mostrando desrespeito à vida humana. Talvez ela não fosse tão sanguinária quanto as outras cidades pagãs, mas os judeus tinham a palavra, os profetas e os sacerdotes de Deus. Por isso, deveriam viver um padrão muito mais elevado. Outro dos muitos pecados de Jerusalém era, naturalmente, a idolatria. Seus habitantes foram contaminados por sua infidelidade a Deus e pelas práticas imorais reais conectadas à adoração dos ídolos pagãos. Deus foi gracioso e paciente com eles por muitas gerações, mas agora o tempo do seu julgamento estava muito próximo. Jerusalém não teria nenhuma simpatia das nações vizinhas. Sua má fama a levaria a ser motivo de deboche e zombaria, tanto das nações próximas quanto daquelas mais distantes. Depois Deus se voltou para os príncipes de Israel para apontar os seus pecados. Note que, embora as 12 tribos de Israel não existissem como nação por mais de 100 anos, desde a queda do Reino do Norte de Israel, Deus ainda se referia aos líderes do seu povo no Reino do Sul de Judá como os príncipes de Israel. Esses príncipes, em vez de usar o seu poder para honrar a Deus e servir o seu povo, eles o faziam de maneiras violentas e egoístas. A própria desintegração social em Jerusalém acabou sendo o resultado da forma como o poder foi exercido, como, por exemplo, os assassinatos judiciais, que eram intencionais. O povo de Jerusalém estava tão contaminado que ignorava o mandamento de honrar pai e mãe, desprezava os órfãos e as viúvas e extorquia os estrangeiros. A profanação dos sábados, colocado no plural, indica que, além da violação dos sábados semanais, eles também violavam os dias e até os anos sagrados. Esses pecados não eram apenas contra a comunidade, eram também contra o próprio Deus, quando comiam carne sacrificada e cometiam perversidades, festejando aos ídolos nas montanhas. Outra área de pecado em Jerusalém era a sua imoralidade sexual. Eles não apenas cometiam adultério, mas também cometiam incesto até com a mulher do seu pai, que seria uma madrasta ou uma concubina, e até abusavam da mulher no período da sua menstruação. Todos esses atos eram previstos na lei de Moisés como totalmente condenáveis diante de Deus. Outro pecado comum em Jerusalém era a exploração financeira da própria comunidade, pois emprestavam dinheiro e lucravam por extorsão. Dentre todas essas demonstrações externas de pecado e maldades, estava a causa principal. Mas de mim você se esqueceu, diz o Senhor Deus. Quando alguém se esquece de Deus e abandona seus caminhos, o caminho para todo tipo de abominação se abre diante dele. O gesto de bater com as mãos era também uma expressão de indignação. Nos termos mais fortes possíveis, Deus disse que se oporia a toda a corrupção de Jerusalém através da terceira invasão da Babilônia. Os judeus conheceriam pelos castigos aquele a quem não quiseram conhecer pelos benefícios. Antigamente, o povo de Israel era considerado como a preciosa possessão de Deus, mas, por causa do seu pecado e rebelião, Deus agora os considerava como escória, ou seja, o resíduo produzido na extração de prata.
Quando o exército de Nabucodonosor chegou a Judá, muitos nas cidades e vilas vizinhas fugiram para Jerusalém, pensando que seria o lugar mais seguro. Mas, na realidade, eles estavam sendo reunidos lá para julgamento. Deus faria de Jerusalém uma grande fornalha quando os exércitos da Babilônia queimassem a cidade. E ele sopraria no fogo refinador para torná-lo mais quente, até que as impurezas de Jerusalém fossem consumidas. Em momentos como esse, os métodos de paciência e misericórdia são inúteis. É somente pela fornalha ardente que a escória pode ser destruída e a prata corrompida pode ser recuperada. Este anúncio de julgamento severo tinha dentro de si um vislumbre de esperança. Por mais terrível que a queima de Jerusalém e o exílio fossem, isso purificaria o povo de Deus. Um dos grandes propósitos de Deus no julgamento e exílio que viria era purificar a terra espiritual e moralmente. Ele já havia começado o processo, retendo a chuva. Havia no meio de Jerusalém uma conspiração de falsos profetas que extorquiam riqueza do povo e davam falsas promessas de paz e segurança. Eles também foram diretamente responsáveis pela multiplicação de viúvas em Jerusalém, porque os maridos saíam para lutar contra a vontade do Senhor depois de serem enganados pelos falsos profetas, e muitos acabavam morrendo. Quanto aos sacerdotes, eles eram corruptos e não assumiam seu importante papel de servir e ensinar o povo a entender como a lei de Deus se aplicava às suas vidas diárias. Eles também violavam a lei de Deus na maneira descuidada e corrupta de servir no templo, profanando assim o nome de Yahvé. Quando os líderes deveriam ser como pastores fiéis, eles eram como lobos cruéis. Seu interesse não estava na glória de Deus e no bem-estar do povo, mas em derramar sangue, destruir pessoas e obter lucro desonesto. Seus profetas anunciavam falsas visões e mentiras adivinhadas, tudo em nome do Senhor. Eles reivindicavam a mesma autoridade divina dos verdadeiros profetas, usando a mesma fórmula sagrada, assim diz o Senhor, mas o Senhor não tinha nada a ver com as suas mensagens. Os cidadãos proeminentes de Jerusalém estavam alinhados com os príncipes e os sacerdotes, imitando o comportamento de seus líderes, extorquindo, roubando, atacando uns aos outros, oprimindo e usando de violência contra os mais fracos. Deus então procurou um homem em Jerusalém suficientemente justo para ser defensor ou intercessor, um homem para ser um reparador da brecha, mas não achou ninguém. Nada restou, exceto o justo castigo proclamado no versículo 31. Felizmente, séculos mais tarde, Deus enviou Jesus Cristo, seu Filho, que se colocou como um muro de força, estabilidade e segurança para todo o povo de Deus. Ele é aquele que vive para sempre para interceder pelo seu povo. E no capítulo de amanhã, Deus conta uma história para o profeta Ezequiel sobre duas irmãs, Oolá e Oolibá, que se tornaram prostitutas no Egito. Os detalhes dessa história será o nosso assunto de amanhã aqui no Canal Bendito. Até lá!